bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de você, servidor público, aposentado, trabalhador, que está sempre ligado aqui na nossa Band TV. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Boca no Trombone, que nesse 2020 completa 31 anos de veiculação, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já vamos abrindo aí os nossos espaços de interatividade, o nosso WhatsApp para suas dúvidas de previdência, de direito do trabalho e também para você opinar sobre um tema que daqui a pouquinho a gente coloca em mesa para o debate. Participe também pelo nosso e-mail. Use aí o contato @programaBocaNoTrombone.com.br. Aproveite e navegue no nosso portal. O site do Boca tem muitas notícias de previdência, de direito trabalhista e também informações sobre os servidores públicos. Tudo isso lá no nosso portal, no site do Boca no Trombone. E o tema de hoje, que a gente está se propondo, as reformas, a previdenciária, a trabalhista, não iriam alavancar, não iriam aumentar o PIB, o Produto Interno Bruto no país? Essa semana saiu o resultado dele, né? Como dizem no popular, aí foi um PIBinho, foi bem pequenininho, 1,1%. Em 11 anos, ele é o menor que temos na realidade brasileira. Opine sobre esse tema, use as nossas redes sociais e interaja conosco sobre essa temática que vai ser debatida aqui pelos meus convidados, com muita alegria, né? O vice-presidente da Matraquá, a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho aqui da 4ª Região, Dr. Thiago Malman, muito obrigado por estar com a gente, né? Queria lhe perguntar, foi muito dito, né, que por exemplo, a reforma trabalhista traria, sim, melhorias para a economia, criaria mais empregos. A realidade não está revelando isso, doutor Thiago. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia e muito obrigado pelo convite, né, Solano? Por estar aqui, é a primeira vez que eu estou aqui no programa. Uma alegria nossa. Bom dia aos demais integrantes dessa mesa. Conheci agora há pouco, são pessoas sensacionais, como o telespectador verá daqui um pouquinho. Pois é, Solana, sempre lá na associação, às vésperas da aprovação da reforma trabalhista, nós dizíamos que ela por si só não geraria aquilo que se prometia. E o que se prometia? Se prometiam milhões de empregos, não eram milhares. Prometia-se milhões de empregos com o simples aprovar da reforma trabalhista. Nós, à época, debatíamos que o espaço de tempo entre uma coisa e outra, entre a proposta e a aprovação, era muito curto. Foi aprovada uma reforma que mudou todo o sistema trabalhista do Brasil em coisa de 4 meses. Para vocês terem uma ideia, o telespectador ter alguma ideia, o nosso Código Civil demorou 20 anos tramitando. É um exagero, mas o Código de Processo Civil demorou 5 anos tramitando. Foi uma lei criada com mais maturidade, com mais, digamos assim, ouvindo todos os especialistas envolvidos na questão, ouvindo todos os principais atores da questão processual civil na hipótese. Quanto à reforma trabalhista, a gente pode afirmar com alguma tranquilidade que não se ouviu nenhum dos grandes autores do direito do trabalho. Não se ouviram os grandes pensadores desse tema para aprovar a reforma e ainda mais uma reforma tão intensa como foi. A reforma trabalhista, ela tem esse atrativo argumentativo de, olha, reduzindo direitos nós fomentaremos a economia porque os empregadores poderão contratar mais. O que nós temos visto agora, 2 anos depois, fechado 2 anos da reforma trabalhista, é o que atrás advertíamos. Necessariamente não. Por quê? Porque nós temos no Brasil uma participação enorme na economia dos salários das pessoas. Sim. E se nós fizermos uma reforma em que os salários são diminuídos, são achatados, a tendência é que o mercado tenha menos dinheiro girando. Claro. E, portanto, aquele empregador que imaginava, eu entendo a sedução de olhar a folha de pagamento ser um dos maiores custos da empresa, isso é fato, mas observando assim um pouquinho mais no médio prazo, a gente observa que, na realidade, os consumidores dos produtos que esse empresário está faturando... Sim. São empregados de outras pessoas que estão pensando exatamente igual. E aí a consequência é esse resultado. A consequência, na nossa ótica, é esse resultado.
doutor Tiago retorna, vai falar muito ainda aqui no programa em nome da Amatra 4. E o Sintec RS, como é que está pensando sobre essa temática? Está aqui o seu coordenador geral, Alexandre Nunes, obrigado pela presença. Alexandre, que você está pensando? Muito disseram, muito foi propagado, tanto a trabalhista quanto a previdenciária iam colocar mais empregos, colocar mais dinheiro na economia. O resultado daí é matemático, né? Não tem como questionar. Um bom dia. Bom dia, Solano, os companheiros de mesa, o telespectador. De fato, muito se falou que a reforma trabalhista ia trazer muitos empregos, que a reforma da Previdência ia acelerar a economia, que as terceirizações ajudariam todo mundo. Mas o que a gente está vendo é que a combinação de todas essas reformas que mudaram muito o mundo do trabalho traz uma insegurança para os trabalhadores. E, por exemplo, a gente que é peão sabe... Tu quer como fazer uma compra, tu quer comprar um carro, tu quer comprar uma casa, tu precisa ter segurança que tu vai ter o teu emprego mais ali para frente. Se tu não tem, como está hoje a situação depois da reforma trabalhista, a própria lei das terceirizações, tu não faz essa compra, tu não tem coragem de tu fazer um investimento a longo prazo, e fora que essas reformas, de fato, só vieram trazer preocupações para os trabalhadores e resultado prático, assim, para a economia não teve, na verdade, estagnou, assim, para a diminuição, né? Certamente. E a área previdenciária, como é que se manifesta sobre essa temática? Está aqui o nosso consultor, em nome de Pereira da Costa Advogados, doutor Marcelo, está com a gente. Obrigado por atender o nosso convite, doutor Marcelo. E muito foi dito, né? Uma vez aprovada a reforma da Previdência, olha, logo em seguida teremos aí a economia se movimentando, teremos números entrando. O que aconteceu? O dólar era quase R$5 e agora esse número do PIB, aí, um PIB pífio, né? Muito pequenininho. Um bom dia. Bom dia, doutor Paulo, obrigado pelo convite, doutor Tiago, Alexandre, pessoal de casa, sempre um privilégio estar aqui. Inicialmente quero prestar solidariedade ao pessoal que está sofrendo com a possibilidade de fechamento da UTI neonatal do Hospital da PUC, nosso apoio também. E essa questão previdenciária, realmente se falava em PIB de 2,5%, 3,5% se aprovada a reforma da Previdência. Agora, com esse pequeno, o PIBinho, né, já veio a informação nova de que já era esperado esse pequeno crescimento. Então, não era esperado, é uma surpresa. E essa questão de, quando vem a reforma trabalhista e dá menos dinheiro circulando na economia, é uma realidade também na reforma previdenciária. Porque a gente teve com a reforma previdenciária, fora ficar os critérios para atingir direitos mais drásticos, os valores dos benefícios baixaram muito. Sim. E municípios do interior que movimentam a economia, quando vem o valor dos benefícios, que é quando vai lá e paga a mercearia, vai lá e paga o que está devendo no mercadinho, agora vai tudo baixar, vai tudo baixando. E o PIB diminuindo. Infelizmente, né? Bom, vamos debater bastante esse tema e, claro, vamos responder as dúvidas, as questões que você vai encaminhando pelos nossos meios de interatividade. O Adriano, ele é lá de Sapucaia, doutor Marcelo. Ele tem 25 anos de contribuição. Ele quer saber se já pode encaminhar o seu pedido aí de aposentadoria. Adriano, eu não sei qual a tua idade. Se tu estiveres com 65 anos, sim. Se estiveres com 60 anos e for 25 anos em atividade especial, também. Se tiver menos de 60 anos ou menos de 65, nessas possibilidades aí ainda falta. O João Aquino, ele é lá de São Borja, um abraço aí, a região fronteiriça. Servi em 2003, o ano de serviço obrigatório, ele conta como tempo de contribuição? Conta como tempo de contribuição, sim. O certificado de reservista é uma prova, porém o que é preciso é a certidão de tempo de serviço militar. Quem mora aqui em Porto Alegre e arredores é aqui na Rua dos Andradas, ali no quartel-general. Ali, lá em São Borja, deve ter também. Perfeito. Doutor Marcelo está com a gente também na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca na nossa RB, na nossa Rádio Bandeirantes, em FM 94,9 e no AM 640. Vai fazer uma publicação de direito da Previdência? De direito do trabalho? Olha aí, ó. Use a nossa hashtag BocaAno31, sim, 31 anos
de trabalho dedicados aí à área da Previdência, à área do direito do trabalho. Use a nossa hashtag. E não deixe de nos seguir, pegue aí o seu smartphone e nos siga agora na nossa conta no Instagram, @programa Boca no Trombone, é tudo junto. E você vai curtir aí as nossas fotos aqui da TV, da Rádio Bandeirantes, os vídeos e tem produção de conteúdo sim nas áreas trabalhista e previdenciária. Bom, pessoal, a gente está debatendo hoje o resultado que tivemos essa semana, né? Com um PIB muito pequeno, muito menor em relação ao que havia tido de previsão, doutor Tiago. O doutor Marcelo referiu, a previsão era de um PIB de 3 vezes maior do que acabou sendo concluído pelos estudos. No parecer da Matra 4, o senhor já referiu, essa questão da legislação, a legislação não cria empregos, né? E referiu também que a reforma foi mal elaborada, né? Porque, na verdade, deveríamos ter uma maturação maior, deveríamos ter especialistas sendo ouvidos, né? Daqui para frente, há o que fazer? Temos alternativas? Como lidar com essa realidade que está posta aí, né? Bom, a questão do período pós-reforma, nós estamos lidando no dia a dia do foro, com todas as questões. A jurisprudência tem se pacificado nas questões de acesso à justiça, que foram as principais... o principal tema atingido foi a questão do acesso à justiça, pagamento de custos ou não. Os tribunais têm agora, já 2 anos depois, alguma tranquilidade sobre esse tema, então os trabalhadores, advogados e todos envolvidos dentro do sistema da justiça do trabalho, um pouco mais tranquilos. O que nos assalta nessa questão do PIB? A reforma, nós já referimos, o interessante seria debater esse assunto com mais vagar, com mais, digamos assim, com mais estudos, inclusive de impacto econômico. Sim. Nós precisaríamos ouvir pessoas de todos os lados, inclusive talvez aqueles que dissessem e antecipassem o que está acontecendo agora, que é justamente uma participação cada vez menor do trabalho no PIB, né? Outro assunto que nós teremos que enfrentar em algum momento, Solano e demais companheiros de mesa, é o papel dessas agências de avaliação, porque nós tivemos todas unanimemente avaliando que o PIB cresceria algo como 2,5%, 3,5%, e o resultado que se apareceu foi 1,1%. Nós temos que ver qual é o papel dessas, digamos assim, agências de avaliação dentro da nossa economia também. Em algum momento, talvez um programa específico para isso Sim. seria interessante. Perfeito. O que fazer daqui para frente? Primeiro, nós neste momento estamos numa grande defesa da justiça do trabalho, porque não foi nenhuma nem 2 vezes que nos últimos anos tem se dito por aí de que a justiça do trabalho precisa ser extinta, que ela precisa ser erradicada, como se isso gerasse algum tipo de desenvolvimento. Nós sabemos muito bem, hoje fica cada vez mais evidente, quando vai passando o tempo, de que a justiça do trabalho não tem responsabilidade alguma pela crise. O que ocorre é que nós tivemos, seguramente, então sim, nós somos muito efetivos. Nós somos o ramo do judiciário mais efetivo, o que mais cobra, o que mais executa, o que mais faz valer o direito. As nossas sentenças, comparadas com as da Justiça Estadual e Federal, Sim. que são questões assim bem sintomáticas. A Justiça Federal tem uma questão muito... execuções da União contra pessoas, às vezes, que não tem comparação. Não estou dizendo que nós somos melhores que qualquer da Justiça, não é isso. Mas nós executamos mais percentualmente do que todas as outras justiças. Perfeito. E isso é o que acabou acontecendo. O empresário que observa, olha, eu fui condenado a pagar tanto pela Justiça do Trabalho, vejam bem, ela é a vilã. Na realidade, não. Na realidade, a gente está simplesmente fazendo valer o direito da parte. Certamente. O percentual, as pessoas sempre acusam a Justiça do Trabalho de ser, digamos assim, sempre benéfica ao empregado, né? Não é verdade. O percentual de ações integralmente procedentes é muito baixo. A gente resolve 40% dos processos por acordo e muitos dos processos são improcedentes. Quando o empregado entra com uma ação e a justiça diz, olha, ele não tem direito. Sim. Ele não tem direito. Isso é um custo que a gente tem que considerar, porque há o argumento sedutor de que o seguinte, se faz o seguinte cálculo, a Justiça do Trabalho gastou X bilhões, pagou para os empregados X bilhões de reais e custou tantos bilhões. Isso acontece com muita frequência, a gente ouve esse tipo de argumento já faz algum tempo, é verdade. Nos nossos estudos, já há algum tempo, a gente comprova que, na realidade, se nós considerarmos o que se arrecada para o INSS,
o que se arrecada a título de imposto de renda, a Justiça do Trabalho seria superavitária. Porém, o que não é nem o objetivo, né? Não é nem o foco da Justiça do Trabalho. Vocês imaginem o seguinte, a Justiça do Trabalho é um ramo da justiça, ele não é feito para dar lucro, ele é feito para prestar um serviço público. Sim. A polícia tem que dar lucro, o corpo de bombeiros tem que dar lucro. Em absoluto. Né? Em absoluto, isso é um serviço público. Então, a gente sempre pondera que existe um percentual enorme de ações improcedentes para dizer o seguinte, olha, não são só ações que a gente reconhece o direito que tem que entrar na conta, as outras também. Verdade. Alexandre, dentro ainda do que a gente está tratando, desse reflexo diminuto, né, na economia, de um PIB muito pequeno comparado ao que tínhamos de estimativa, o Sintect e os demais sindicatos têm feito vários movimentos nesse sentido, para, além de levar essa informação para a população, também buscar alternativas que a gente possa lidar daqui para frente. Ora, temos aí uma nova realidade trabalhista, uma nova realidade previdenciária, com ambas reformas, né? Como que está sendo pensado isso no âmbito do movimento sindical? Então, Solano, agora no dia 18, tem uma grande manifestação marcada aí pelas centrais sindicais, sindicatos, em defesa do serviço público, contra as privatizações, contra a desregulamentação do trabalho em si, como está acontecendo, que está na esteira disso. Que lá atrás o governo fez toda essa propaganda que ia acelerar a economia e, de fato, erraram muito feio, porque sem distribuir renda, tu não consegue fazer isso, e a reforma trabalhista, a reforma da Previdência eram para acumular renda na mão de alguns poucos, e foi isso, e parece para a gente que está ali no setor de trabalho que é isso. Hoje eles estão trabalhando para que o patrão tenha carta branca total para fazer o que quiser. Sim. Entende? O que quiser com o funcionário, e daí a gente, de fato, concorda aqui com o doutor Tiago, a gente tem que defender 5 unhas e dentes a justiça do trabalho, por mais que muitas vezes nós trabalhadores não concordamos com alguma opinião, mas ela é uma salvaguarda dos trabalhadores muitas vezes, o Ministério Público do Trabalho, todas essas ferramentas Sim. de defesa do trabalho que estão sendo sucateadas para ajudar, como é que eu vou te dizer, avançarem nesse plano de destruição assim, do mundo do trabalho como a gente conhece, né? Para sucatear mais ainda a vida do trabalhador, que já é difícil, né? A Justiça do Trabalho surge como um balizador, né? Nessa relação que ela, dentro de uma balança, né? Ela pende mais para o lado do empregador, que tem o capital, o trabalhador tem a mão de obra, então ela tenta equalizar essa grande questão aí no mundo trabalhista. Vamos dar uma paradinha, aqui a gente está falando de direito do trabalho, de mundo trabalhista, está chegando o nosso quadro. Ah, sim, vamos responder dúvidas do nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Evânio. Bom dia, aqui é o Evânio e trabalho no hospital e também não recebo insalubridade. Será que tenho direito a receber? Evânio, depende. O adicional de insalubridade ele é pago de acordo com o risco de exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos. No ambiente hospitalar, a princípio, os trabalhadores eles estão expostos a esses agentes, mas depende muito do risco de exposição que tu trabalhas. Aqueles empregados de um hospital que estão longe dos agentes infecciosos, tipo portarias, na recepção, muitas vezes eles recebem um impacto menor desses agentes nocivos. Então, por isso que existem técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, que definem a insalubridade em graus diferentes. Graus de risco de exposição. Ela pode ser em grau mínimo 10%, grau médio 20% e grau máximo 40% do salário mínimo. Então depende muito, Evânio, do risco de exposição que tu tens. Normalmente enfermeiros, médicos que estão diretamente ligados a esses pacientes doentes, eles fazem jus ao grau máximo. Normalmente os hospitais eles já têm políticas de segurança do trabalho que definem esses riscos, então converse com o RH da empresa e, tendo dúvida, converse com o seu advogado. Havendo dúvidas, conte com Dica Trabalhista.
Valeu, obrigado, doutor Paulo Dias. Do nosso time de advogados, de consultores trabalhistas, continue mandando as suas dúvidas de direito do trabalho e também previdenciárias, vão sendo respondidas ao longo do programa e também nas nossas redes sociais. Por exemplo, lá no nosso Facebook, tá aí a nossa fanpage, ó. Você tem lá programas aqui da Band TV, da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo por lá. E se inscreva também no nosso canal no YouTube. Lá tem o Boca Digital. Sim, é uma programação toda especial lá para a internet. E claro, as dúvidas que a gente não consegue responder aqui ao longo do programa são muitas. A gente agradece mais uma vez a grande audiência e lá estão as demais respostas para os nossos telespectadores. Vou com o doutor Marcelo, do Pereira da Costa Advogados, que está respondendo as questões de previdência hoje. O João Antônio, ele é de Canoas, ele diz assim, doutor Marcelo, tem 56 de idade e completou 33 anos de contribuição no último novembro, antes da reforma. Ele pergunta se a reforma atinge o caso dele. Atinge sim, João, porém, como estavas próximos dos 35 anos de contribuição, é mais amena. Vai ter que contribuir por 50% a mais do tempo que faltava. Então, faltavam 2 anos por mais 1 ano. Vai atingir com 36 anos de contribuição, sem idade mínima, mas com fator previdenciário. E o Carlos Alberto, ele diz assim, minha esposa em julho fecha 68 anos e também completará 15 de contribuição. Ela terá que pagar pedágio para se aposentar? Não. O pedágio, ele vale para as aposentadorias por tempo de contribuição que estão sendo extintas. A aposentadoria por idade permanece para as mulheres 15 anos de contribuição e a idade mínima aí de 60 anos até 62. A cada ano que passa, aumenta meio ano. Quando chegar em 62, em 2023, passa a ser a idade mínima. Então, para ela, é uma questão de fechar os 15 anos de contribuição, que a idade já atingiu. Perfeito. Bom, a gente vai dar uma paradinha, vamos para o nosso cafezinho, nosso intervalo. Daqui a pouco a gente retorna para fechar. Conclusão final aí, a Matra 4, Sintec Pereira da Costa Advogados, sobre o tema de hoje. As reformas previdenciária e trabalhista não aumentariam o PIB? Tudo isso e muito mais aqui no Boca, ano 31, sempre na luta. De volta com o Boca no Trombone, na manhã do seu domingo. Muito obrigado à grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje o Boca no Trombone está debatendo, né? Vamos aí partir para nossas conclusões finais sobre o tema. As reformas trabalhista e previdenciária, elas não iriam aumentar o PIB? Resultado seu essa semana, doutor Tiago, da Matra 4, e não foi satisfatório. O senhor já disse várias razões, né? Suas conclusões finais aí sobre esse tema. Bom, muito obrigado pelo convite de novo, então. Passa muito rápido, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, na minha vida eu acabei aprendendo que para cada problema complexo a gente tem uma solução simples e errada. A gente precisa entender que problemas multifatoriais se resolvem com multifatores. Então o nosso problema econômico ele era grave, continua sendo grave, nós estamos seguramente no período mais longo de recuperação de uma crise mais intensa, nós não estamos conseguindo recuperar nossa economia. Já tentamos todos esses remédios, reforma trabalhista, reforma previdenciária, e nada aconteceu. O meu medo é, na próxima crise, nós não vamos ter sequer essa gordura para queimar. E aí o que faremos? Essa que é a grande questão que nós teremos que enfrentar daqui por diante. Nós sabemos também que na Europa os países que melhor enfrentaram a crise são justamente aqueles que mantiveram os seus programas ditos sociais, que no fundo são programas extremamente importantes para o mercado, porque ele não retira a pessoa do mercado de consumo. E isso é super relevante para manter a economia girando. Logo no começo nós referimos que diminuição de salário não faz bem para ninguém, não faz bem para o empresário também, porque o consumidor dele é uma pessoa que trabalha para outra pessoa e que precisa do seu salário. Então, o que nós queremos dizer com essa questão toda é que o PIB venha comprovar, a demonstrar que talvez a solução não sejam apenas e tão somente reformas. Nós precisamos ter um debate um pouco mais profundo e analisando os diversos lados dessa equação complexa, difícil, inegavelmente, mas que alguma solução há. Alexandre Nunes, e a palavra final, as considerações finais do Sintec TRS. Então, Solano, e para quem está de casa, para nós, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência só veio atender aquela visão conservadora, ultraliberal
e piorar a vida do trabalhador, né? Da reforma da Previdência vem a questão da sucumbência e o medo do trabalhador recorrer à Justiça do Trabalho para rever os seus direitos. Na reforma da Previdência veio aí para aumentar o tempo de contribuição do trabalhador, veio para acabar aí com acidente de percursos, que são coisas práticas assim para o dia a dia do trabalhador, e veio para desregulamentar tudo que a gente conhece, somado a isso, com a lei das terceirizações e com agora que está vindo aí a reforma administrativa. É um caos no mundo do trabalho, a vida do trabalhador aí está bem pior, né? E nós precisamos, eu deixo o chamado aqui para todos os trabalhadores aí, no dia 18, agora vai ter um grande dia de luta que as centrais sindicais estão chamando, que vai ser em todo o país. Perfeito. Um dia que vão estar se mobilizando para a gente botar isso para a rua. Verdade, tem que levar informação para a população. Sua manifestação sobre esse tema, depois tem mais uma questão para a gente responder, doutor Marcelo, do Pereira da Costa Advogados. Então, doutor Paulo, nós vemos assim que o sucateamento do que é público, né, a privatização, as promessas que são feitas de maiores empregos, de maior PIB, maior crescimento que não se cumprem. Então, até quando a gente vai conseguir acreditar em promessas, né? Essa é a questão. E o povo está cada vez mais se dando conta de que essas promessas não estão gerando resultados. Então, esperamos aí que realmente soluções complexas e melhores sejam nos dadas. É o que a gente espera, né? Vamos responder então para o Claudio Mir, rapidinho, ele é lá de Santa Maria, um abraço à região central do estado. Devido a problema de saúde, foi isento de imposto de renda e previdência do IP, mas foi surpreendido no último mês com a cobrança. Tem recurso para impedir esse desconto? Tem recurso, sim, é na via judiciária, que geralmente se resolve, se consegue fazer com que cessem os descontos e também reaver aquilo que já foi descontado, com juros e correção, porque é indevido. O Ismael, doutor, ele é vigilante bancário lá de Candelária e a dúvida dele, ele ainda vai poder se aposentar na modalidade especial com 25 anos de profissão? Queriam tirar, mas não conseguiram. Porém, agora tem uma idade mínima de 60 anos para fazer essa aposentadoria. Detalhe, vigilantes com arma, depois de 1995, estão aguardando uma decisão do STJ para saber se vai ser possível ainda considerar especial. Uma última, o Tony, 18 anos e 8 meses de contribuição, vai fazer 65 anos de idade. Precisa descontar esse último ano? É a dúvida do Tony. Tony, a contribuição previdenciária é obrigatória. Se tu exerce uma atividade remunerada, não é uma opção. Agora, se tu estás contribuindo como facultativo, se não estás exercendo uma atividade remunerada, aí já cumpriu com o mínimo de 15 anos, só cuidado, né? Quando se para de contribuir, se perde talvez a possibilidade de receber um benefício por incapacidade. Então, vamos com calma, o melhor é contribuir. Leve, né, para um advogado, para ele poder fazer um planejamento previdenciário. E à primeira vista eu digo para contribuir. Né? Tá certo. Muito obrigado ao Marcelo, ao Alexandre e ao Thiago por mais essa edição do Boca no Trombone. Encontro está marcado aqui na Band TV, domingo que vem, a partir das 8h30 da manhã. E você sabe, né? Fica o recado, durante a semana vamos conversando. Tem o Facebook, tem o site, tem a nossa conta no Instagram e no Twitter, né? @Programa Boca, em 140 caracteres, a gente se comunica por lá. Tem muita... e o nosso canal no YouTube, sim. Tem toda essa diversidade aí nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Boca no Trombone. Tá certo? Curta, vai interagindo e domingo que vem a gente se encontra aqui a partir das 8h30 da manhã. No Boca, ano 31, sempre na luta.